Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia aí chegando, nessa quinta-feira, dia 11 de novembro, e no vídeo de hoje aqui, né, nesse episódio, eu vou estar falando um pouquinho sobre as formas em que a educação financeira pode entrar nas nossas vidas. Então, assim como eu trouxe aqui, né, um pouquinho, cada dia dessa semana, sobre o papel da educação financeira, seus impactos na nossa vida. Eu falei sobre os benefícios ontem, então hoje aqui eu quero falar um pouquinho sobre algumas formas, né, de como é que ela pode estar atuando. De repente, algumas pessoas podem ter uma certa dúvida, algum questionamento em si, né, de como é que a educação financeira, né, pode estar atuando na vida dela. Então, quais são essas formas que ela pode estar, né, atuando? Quais as formas que ela apresenta, né, para poder trazer os ensinamentos, as direções, as instruções, né, que cada um precisa. Então, assim, primeiramente, né, eu poderia dizer que a educação financeira ela não é uniforme, né? É, a gente utiliza esse nome educação financeira, mas não significa que ela seja uniforme, ou seja, que ela tenha um padrão para ser, né, implantada na vida de todo mundo da mesma forma. Até porque, né, cada pessoa tem o seu perfil, tem o seu comportamento, né, na vida financeira. Cada pessoa tem sua dificuldade específica. Cada pessoa tem, né, sempre algumas situações assim que vão estar diferenciando. Então, é justamente nisso, né, que uma das primeiras formas assim que a educação financeira pode estar, né, sendo apresentada para a pessoa é através do check-up do perfil financeiro, porque é preciso primeiro ter uma identificação, né? Então, a primeira forma como a educação financeira entra na vida de uma pessoa é através da identificação. Faz com que seja identificado ali qual é a situação da pessoa, qual o perfil, né, da pessoa ali naquele momento. Pode identificar, como eu tinha falado, né, os problemas, os erros, né? Então, sempre tem, né, essa parte da identificação, porque é necessário verificar realmente quais são, né, os critérios, quais são os conceitos de educação financeira a serem aplicados, né, para as pessoas. Então, a partir daí, nós temos realmente aí, né, organização e planejamento financeiro, que é uma parte extremamente importante, independente da condição, da situação que a pessoa tenha. Por quê? Porque a educação financeira em si, né, ela vai trazer uma série de ensinamentos, né, de orientações para que a pessoa possa, né, aprender a aplicar melhor na sua vida financeira, em termos de lidar com o dinheiro, em termos de fazer escolhas, né, na hora de comprar, na hora de fazer negociação e até mesmo na hora de resolver algum problema, de, né, resolver alguma situação específica, seja ela pequena ou grave. Então, existem realmente, né, um leque de conceitos que vai estar ensinando a pessoa, que vai estar orientando e direcionando a pessoa na vida financeira. Mas a organização financeira, né, o planejamento que está inserido é algo que vai trazer o que eu posso dizer, o que eu costumo chamar de base, né, uma estrutura ali para a vida financeira da pessoa. Então, se a pessoa ela tem a sua vida financeira desorganizada, por exemplo, né, a pessoa não consegue se organizar. Até mesmo a pessoa pode ter suas contas em dias, mas só o fato dela pegar ali, né? Recebe ali os rendimentos dela, recebe a renda dela e já sai ali distribuindo. Ela sabe que ela recebe ali e o principal é pagar as contas, ela paga as despesas, ela faz ali, né? Só que ela não tem aquele planejamento, ela não tem aquela situação ali organizada. Então ela está correndo riscos, mesmo que ela até pode ser controlada. Mas esse controle, ele é mais importante dentro da organização financeira, dentro de um planejamento. Então essa é a forma mais importante, eu considero mais importante, independente de qual seja ali, né, a especificação, né, da situação da pessoa. Sempre eu aplico a organização e planejamento financeiro. E se a pessoa já for organizada, por exemplo, né, eu costumo realmente levar um mapeamento para, se possível, uma reorganização, que a gente pode estar aplicando conceitos novos, que pode estar, né, trazendo mais insights, mais novidades.
para a vida da pessoa, que pode até estar trazendo até uma melhoria, né? Um processo de melhoria, digamos assim, mesmo se a pessoa já for organizada. Então, a organização financeira em si, né, junto com o planejamento, em resumo aqui, se a gente for comparar com a agricultura, ele vai ser o preparo do terreno para que aquele solo ali, né, seja fértil, para que ele seja preparado para quando vier o plantio, né, aquelas sementes ali possam germinar bem, as plantinhas possam realmente crescer bem e elas possam se manter também, né, em um solo que seja firme, que seja bem irrigado, que seja bem preparado. E eu geralmente costumo comparar com a construção, né? Então, uma estrutura, antes de ser levantada, ela precisa de uma base, ela precisa de um alicerce. E a organização financeira, né, e o planejamento, eles formam esse alicerce, né, de uma construção. Por quê? Porque aquele alicerce ali vai dar uma sustentação quando aquelas paredes e colunas forem levantadas, para que aquela construção ela consiga segurar firme, né? Consiga se manter ali em cima do solo. Então, não se pode construir sobre o solo ali seco, sobre a areia, porque existe uma tendência de cair, principalmente diante ali, né? De tempestades, temporal, chuva, diante de qualquer situação assim mais brusca, existe uma fragilidade naquela estrutura ali pelo fato, né, de não estar em cima de um alicerce, né? Embaixo ali do solo costuma-se fazer um alicerce, né, que é bem preparado com concreto, com vigas de ferro, né? Existe toda uma preparação. E isso me levava a uma curiosidade muito grande, porque quando eu era criança eu ficava imaginando que a casa, né, um prédio, qualquer tipo de estrutura era construída em cima do chão mesmo. Então, na primeira vez que eu acompanhei uma construção, né, dos meus pais, que construíram a casa em que a gente foi morar, eu fui lá visitar, né, o terreno que estava sendo preparado e quando eu vi cavando demais, eu vi ali, né, sendo preparado uma situação que eu não conhecia, eu comecei a questionar. Eu era bem mais nova e eu fui questionando algumas pessoas até que, né, me responderam, né, me explicando que aquilo ali era um alicerce que estava sendo feito para sustentar a construção da casa. Principalmente porque era uma casa, né, que seria de andar e diante disso, né, mais ainda para poder conseguir sustentar não só a casa, mas a estrutura, né, da laje, para poder levantar outra estrutura em cima, aí tinha que realmente ter um alicerce bem forte. Então, assim, quanto mais forte o alicerce, mais ele vai sustentar, né, uma construção. Quanto maior a construção, se for de um prédio mesmo, mais forte ainda vai ter que ser o alicerce. O alicerce existe, né, na construção de várias formas. Mas, enfim, a minha área não é engenharia, eu só estou aqui, né, comentando algo que eu fiquei sabendo. Então, por isso que eu comparo, né, eu faço essa comparação. Então, a organização financeira e o planejamento são mais importantes. Porém, a partir disso, né, já que é um alicerce, então, essa construção na vida financeira, o que é que envolve? Então, aí que a educação financeira vai trazer outros conceitos, que são essas formas aí, né, para estar orientando e ensinando as pessoas da melhor forma. Que através disso nós temos vários ensinamentos relacionados à dívida. Quem, né, estiver passando por alguma situação de dívida. Para mim também serve bastante para a questão de prevenção. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção, porque isso eu faço na minha vida, né, sempre vivi em cima de prevenções e sempre deu certo. Então eu gosto, né, de trabalhar em relação a dívidas com prevenção para quem não tem. E para quem de repente, né, adquiriu alguma dívida que está difícil, né, de pagar, alguma dívida que acumulou, formou lá uma bola de neve com empréstimo, com cartão de crédito, né? São dívidas que infelizmente são fáceis de formar bolas de neve por causa dos juros, né? São juros compostos. Então, para que a pessoa seja ali, né, tirada das dívidas, existe, né, uma formatação, digamos assim, né, de ensinamentos que, a depender do caso em si, se forem casos específicos, vai haver ali, né, uma metodologia para ensinar a pessoa, para orientar, né, as melhores formas que ela pode ter para fazer escolhas e tomar decisões que venham estar, né, conduzindo ela a resolver essa situação aí, esse problema, né, que a gente chama de dívida. Então, essa também é uma das formas que a educação financeira traz para a vida da pessoa, que é extremamente importante, infelizmente, né? Como a gente tem falado muito aqui, esse número aí, né,
brasileiros endividados, né, que formam uma porcentagem de quase 70%, é um número alto, né? O Brasil é um país grande, população acima de 200 milhões de habitantes, então imagina pegar aí, né, se a gente fosse aqui arredondar para 200 milhões certinho, né? Vamos fazer aí mais ou menos um cálculo de quase 70%. Então é um valor alto, né? Dá mais de 100 milhões de pessoas. Então, assim, a gente observa ali, né, que é um número alto, além da porcentagem ser alta, é uma porcentagem em cima de uma população grande. Então, é um número muito alto de pessoas. Então, quanto mais a educação financeira estiver atuando para ajudar essas pessoas a saírem das dívidas, né, e onde vai ter uma estrutura para além da pessoa conseguir resolver, ela vai estar, né, montando essa base aí de organização financeira para que ela se mantenha longe das dívidas, para que ela, além de se livrar, que realmente ela consiga, né, seguir um outro caminho, que é um caminho de crescimento, um caminho de progresso, né, para não voltar mais atrás. Então, da mesma forma, nós temos aí o caminho dos investimentos, né? É um outro caminho ou outra forma, como eu tenho falado aqui, que a educação financeira traz, é ensinar a pessoa, né, a questão dos investimentos, a pessoa que, né, para cuidar melhor do seu dinheiro e da sua vida financeira em si, né? Fazer aplicações, ter ali, né? É uma forma de você montar reserva, reserva de emergência, reserva de oportunidade. São muitos conceitos que, claro, né? Eu vou estar trazendo aqui nos vídeos aí das próximas semanas, cada dia um conceito diferente para poder trabalhar mais detalhes, para trabalhar mais, né, as definições, as características para melhor entendimento. Mas aqui eu estou justamente, né, arrematando, né, de forma resumida para que vocês entendam, né, quais as formas que a educação financeira apresenta. Poderia aqui também estar chamando de caminhos, quais os caminhos, né, que a educação financeira apresenta para a nossa vida financeira, para o nosso dinheiro, né? Então, nós temos aí, né, a organização financeira, junto com o planejamento, como eu falei aí, ele é um alicerce muito importante, né, para a construção da nossa vida financeira. Nós temos aí, né, formas de tirar a pessoa da dívida, de ajudar a pessoa ali, né, a sair das dívidas, a resolver, né, liquidar ali, concluir realmente. Não é você se esconder, não é você fugir, mas é você realmente resolver de frente, né, com armas corretas ali que vão estar ali ajudando a liquidar essas dívidas. É o investimento, você precisa ter essa, né, a estrutura que você vai levantar em cima do alicerce precisa estar também solidificada e uma solidificação muito importante através do investimento, é você ter, né, uma diversificação possível. Existem várias formas de investir, você não precisa usar todas, mas aquilo que está dentro do seu perfil, da sua situação e principalmente dentro dos objetivos, né? Fazer investimento através do planejamento financeiro ele é muito importante. Você, né, utilizar o investimento dentro do planejamento para que você alcance objetivos específicos, para que você realize sonhos, né? Sonhos que você poderia falar assim, isso aqui eu nunca poderia realizar. Porque você olha, né, para hoje, só que o investimento é futuro. Então você consegue visualizar um pouco melhor, né, o futuro através do planejamento e dentro do planejamento quando você, né, investe, né, com consciência, investe ali, né, com a inteligência financeira, como eu falei ontem. Então são conceitos muito importantes dentro da educação financeira e que vão auxiliar, né, para que essas formas sejam realmente aplicadas na nossa vida. Então, dentro disso tudo aí, né, eu trouxe aqui as formas mais importantes, mais conceituadas na educação financeira, mas enfim, esses conceitos todos, e ainda se a gente for utilizar, né, se unir a conceitos de inteligência financeira, né, a gente vai alcançar liberdade financeira, a gente pode conseguir, né, alcançar liberdade e independência financeira. Então, assim, existem, né, vários conceitos que vão estar conduzindo a gente, não para onde exatamente a educação financeira vai, né, apontar. Como eu falei, não existe um padrão único para todo mundo, mas é claro que cada pessoa tem o seu perfil, dentro desse perfil existem pensamentos diferentes, objetivos diferentes, né, forma de pensar e principalmente, né, situações diferentes, né, a serem tratadas, a serem trabalhadas. Então, existem vários conceitos para estar trabalhando cada situação da pessoa. E assim, eu espero que eu tenha ajudado, né, através desse resumo aqui rápido, mas hoje à noite não esquece, temos live onde eu vou estar tratando tudo isso com mais detalhes, principalmente através do tema que é muito legal, que é como começar, né? Como a gente começar a introduzir e implantar a educação financeira na nossa vida. Então, né, espero lá